Paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E hoje nós estamos aí num trabalho diferente. Nós vamos falar sobre o período interbíblico, também chamado de período intertestamentário ou período do silêncio. E isto por quê? Porque nós estamos terminando um período da nossa escola bíblica dominical, que nós estamos terminando o livro dos Reis, livro de Crônicas, falando sobre o cativeiro. E a nossa próxima lição da escola dominical, nós iremos falar sobre a vida de Paulo. Então nós vamos precisar compreender esse texto aqui, esse período, para quê, irmãos? Para nós podermos compreender o que aconteceu após o cativeiro. Nós vamos passar de uma forma rápida, muito clara, o que aconteceu após o cativeiro, e também nós vamos preparar você, certo? Para poder entender o mundo de Paulo, para nós podermos compreender o mundo de Paulo. Então nós temos aí que compreender o período interbíblico, alguns vão chamar de intertestamentário ou período do silêncio, tá? Então é assim que nós vamos encontrar tanto na história quanto no YouTube. Você vai fazer suas buscas, tá? Então existem essas três nomenclaturas, tá? Para esse período de tempo. E por que nós precisamos compreender? Porque o período interbíblico, ele vai trazer muitas coisas que você vai ver em Paulo. Por exemplo, o porquê que Paulo consegue viajar livremente por todo o mundo. Esse é um motivo, período interbíblico explica. Qual é a Bíblia que Paulo usava, que poderia ser pregada no mundo inteiro? O período interbíblico explica. Como surgiu fariseus, saduceus, tá? Então nós vamos encontrar tudo isso neste período. Então eu quero convidar você a ficar conosco e nós vamos estudar este período, que não existe, uma revelação escrita de Deus, mas Deus está se manifestando através do seu extremo poder e da sua soberania. Vamos lá conhecer esse período? Você que é nosso aluno, você que já é inscrito aqui no nosso canal, você faz parte da nossa escola bíblica. Então, marca aí, diz para mim que você está na nossa aula. Vai lá, coloca nos comentários, hashtag estou presente. Coloca lá, hashtag estou presente, vou saber que você está conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda muito. E também não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha ali, que isso nos ajuda no engajamento do nosso canal, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero. Então, irmãos, para nós conhecermos o período interbíblico, nós precisamos dar uma olhada na cronologia desse período, ok? Nós vamos retroagir, certo? Até o período dos persas, que vai ter início aí aproximadamente. Lembrando, são todas datas aproximadas. Como nós estamos falando de um período onde a história não era registrada corretamente, cada rei registrava segundo a sua vontade, segundo os seus escribas, ele puxava, vamos dizer assim, a brasa para a sua sardinha. Então nós temos aí datas aproximadas. Então nós vamos ter aqui o início do período persa. Esse período persa é o reinado que vai suceder, certo? O Império Babilônico. O Império Babilônico, como nós lembramos, estudamos, nós estamos terminando o terceiro trimestre de 2021, falando exatamente do cativeiro de Judá, que é onde começa esse período persa, esse período babilônico, tá? Então os babilônicos vão reinar aí por aproximadamente 60, 70 anos, dependendo do historiador, tá? E nós vamos entrar aqui no período. Você que é nosso aluno, você que já é inscrito aqui no nosso canal, você faz parte da nossa escola bíblica. Então, marca aí, diz para mim que você está na nossa aula. Vai lá, coloca nos comentários, hashtag estou presente. Coloca lá, hashtag estou presente, vou saber que você está conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda muito. E também não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha ali, que isso nos ajuda no engajamento do nosso canal, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero.
persa. No período persa, nós vamos ver aí a figura, certo, de grandes homens de Deus ali, mulheres de Deus. Nós vamos ter, por exemplo, a rainha Esther. A rainha Esther, ela é casada com Xerxes, que na Bíblia é chamada de Assuero, certo? E se você for ali para o cinema, você vai chamar ele de Rodrigo Santoro. Assista o filme 300. O filme 300 vai marcar exatamente, nós vamos conhecer Xerxes ali. Só que nós vamos conhecer Xerxes neste período aqui, no final do período persa, início do período grego, tá? Mas nós vamos ver aqui todo esse período, desde 538 antes de Cristo, AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, até 330, serão aproximadamente 200 anos aí o Império Persa, os persas dominando. Eles subjugaram a Babilônia, tá? E continuaram naquele plano, naquele projeto de liberação dos judeus. Lembrando que quando os judeus eles foram ali para o cativeiro babilônico, eles foram para um exílio. Quando nós falamos em cativeiro, nós falamos de prisão, eles sendo subjugados, nós falamos de trabalho forçado. No cativeiro babilônico, certo? Na verdade é um exílio. Por quê? Porque neste período eles tinham liberdade para comprar, negociar, para tocar a sua vida. Eles foram tirados da sua terra, tá? Eu vou deixar aqui em cima o cardzinho da nossa lição de número 13. Você pode assistir, certo? Nós já damos uma introdução a esse período e você vai poder entender. Então, nesse período persa, o que vai acontecer? Vai acontecer o cumprimento da palavra de Deus. Por quê? O profeta Isaías, ele vai chamar o que? Ciro de meu servo, Ciro de meu pastor. Mas, irmão Emerson, como assim? 200 anos antes da queda, certo? Deus já estava falando com a sua nação a respeito de um cativeiro que viria e a respeito de um homem que seria levantado, e o seu nome seria Ciro. Isaías capítulo 40, nós vamos encontrar a figura de Ciro aí sendo mencionada, tá? Quando existe a queda da Babilônia, quando os babilônios eles são derrotados pelo Império Persa, os sacerdotes da época, certo? Lembrando que eles não estavam mais em Jerusalém, não tinha templo, estava tudo destruído. Os sacerdotes vão pegar os rolos, o rolo do profeta Isaías, tá? Porque o material que eles usavam eram pergaminhos, então eram rolos extensos. E eles vão encontrar e vão mostrar para Ciro o nome dele registrado na palavra de Deus, ok? Então Ciro vai ser benevolente com a nação. Quem governa a Pérsia nesse tempo é Ciro. No período que ele vai ser derrotado é Xerxes, tá? Então o que nós vamos encontrar aqui, irmãos? Nós vamos encontrar a benevolência de Ciro. Por quê? Porque ele compreende que ele está ali por um propósito. E é neste tempo que vai começar a volta dos judeus, que ele vai dar autorização. Daí nós entramos, livros de Esdras, Neemias, Zacarias e Ageu, que são livros que vão falar dessa retomada, a construção dos muros, a reconstrução do templo, certo? Então nós vamos ter aqui, neste período aqui, Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, falando desse templo, desta reformulação, tá? Então nós vamos estar aqui, certo? Continua, nós ainda não estamos no período de silêncio, nós não estamos no período interbíblico, nós estamos adentrando nele, ok? Nesse período, Deus vai falar com o povo, vai trazer a justiça de Deus, Deus vai falar que eles estão vivendo errado, eles já não têm mais idolatria, mas eles se casaram com mulheres estranhas, eles abandonaram o templo, então o Senhor vai começar a trazê-los novamente. Começa a vir judeus, a reconstrução. Quando nós chegamos em Malaquias, o que nós vamos encontrar em Malaquias? Nós vamos encontrar Deus dizendo para o seu povo: olha,
vocês estão se afastando de mim, olha, eu estou aqui, eu estou desagradando, por quê? Porque as suas ofertas, elas não são sinceras, vocês se afastaram de mim. Mas ele vai terminar dizendo assim: eu vou levantar Elias novamente, eu vou levantar uma voz profética, esta voz será no espírito de Elias, não é Elias reencarnado. Elias, nós sabemos que foi levado por um redemoinho aos céus, tá? Nós estudamos isso esse trimestre também, mas ele não vai falar de Elias, vai falar do espírito de Elias, ou seja, alguém que a semelhança de Elias pregaria com autoridade, tá? E aí nós vamos terminando o capítulo 4 do livro do profeta Malaquias com uma mensagem de esperança, certo? É uma mensagem de esperança. O último livro escrito do Antigo Testamento é uma mensagem de esperança, uma mensagem que Deus restauraria o seu povo. Elias viria fazer o quê? O espírito de Elias viria fazer o quê? Trazer a mensagem, preparar o caminho para a chegada do Messias. E aí nós vamos ver o período, nós vamos ver aqui, começa a ter o declínio do período babilônico, certo? Os babilônicos, eles vão perder, os persas, eles vão perdendo o seu poderio, tá? Eles vão perdendo e vai surgir um outro império, o império chamado Império Grego, certo? O Império Grego. O Império Grego, na verdade, a Grécia eram diversas cidades-estados, certo? Diversas cidades-estados que não tinham uma união, certo? Eles não eram coesos. Então, vai surgir a figura de um líder. Vou marcar o nome dele para você aqui, certo? Alexandre o Grande, tá? Alexandre o Grande. Este homem, Alexandre, ele vai fazer toda a diferença, tá? E um exímio estrategista, um homem que pensava, certo? Ele foi criado tanto na arte da guerra quanto na filosofia. Então, este Alexandre, ele vai ter uma visão, ele não vai mais destruir as nações, ele vai mudar a forma de pensar. Ele vai começar com o que nós vamos chamar aqui de pensamento helenístico. O que é o pensamento helenístico? É transformar todo o mundo em uma grande Grécia, certo? Essa é a ideia. Então, eles não vão subjugar pela força. Lógico, eles têm os seus exércitos, eles dominam, mas eles vão subjugar pela filosofia, a cultura, certo? Eles vão subjugar através da língua, tá? Então, nós estamos vendo a formação de um novo período. Ok, nós vamos detalhar tudo isso no nosso próximo vídeo. Hoje é só um panorama geral. Quando o Alexandre, ele vai morrer muito cedo, ele morre com 30 anos, ok? Ele morre muito jovem, provavelmente envenenado. Quando ele morre, o seu reino vai se dividir em 4, tá? Vai se dividir em 4, tá? E aí, o que acontece? Fragmenta o poder, tá? Para nós, é muito importante nós gravarmos 2 nomes. O importante para nós é esses 2 nomes aqui, Ptolomeu e Seleuco, tá? Cassandro e Lisímaco, eles vão pegar uns pedaços de terra muito longe. Esse daqui eram 4 generais muito importantes de Alexandre. Alexandre não tinha filho, então esses 4 generais vão tomar o poder para si. Por que eles são muito importantes para nós? Porque Seleuco, ele vai pegar a parte da Ásia Menor e também da Babilônia, certo? Ele vai dominar a parte da Ásia Menor, Babilônia. Ptolomeu, ele vai pegar a parte ali do Egito,
e os outros vão pegar Trácia, lugares mais distantes. E por que esses dois são importantes? Porque Israel vai ficar bem no meio da disputa desses dois, tá? Então nós vamos ver que os reis que são dos Ptolomeus, eles são mais favoráveis a Israel. Os Ptolomeus, eles têm uma visão parecida com Alexandre, certo? Eles querem fazer a cultura, tudo, a língua. Já os Seleucidas, eles são mais violentos, eles são mais belicosos. Então, todas as vezes que eles dominam, eles vão trazer o quê? Luta, combate, dominação. E é nesse período que vai surgir um nome, vamos puxar para cá, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Vai surgir um nome, certo, que nós conhecemos e que vai estar diretamente ligado com o período Macabeus. O nome deste homem é Antíoco Epifânio. Tá? Antíoco Epifânio, que é o homem que entra em Jerusalém, certo? Destrói tudo, domina tudo, sacrifica animais, porcos, né? No templo de Deus, lembrando que o templo havia sido reconstruído aqui neste período, tá? No período de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, Zorobabel e Josué. Tá? Então esse Antíoco Epifânio, ele vai fazer o quê? Ele vai saquear a cidade e ele vai construir um altar a Zeus, vai matar porcos e ele vai sacrificar um porco no altar do holocausto. Tá? E ele vai pegar o sangue desse animal e vai aspergir sobre a cortina. O que os sacerdotes faziam com o sangue da ovelha, o sangue do cordeiro, ele vai fazer com um porco, trazendo o que? Sacrilégio. É o que o profeta Daniel vai dizer, abominação no lugar santo, certo? Ali em Daniel 9:27, ok? Então nós estamos vendo aqui um período, certo? Esse período vai causar uma revolta, chamada a revolta dos Macabeus. Lembrando, Macabeus não é nome, certo? Macabeus quer dizer martelo, marreta. O nome da família, certo, que vai dominar aqui é os Hasmoneus. Hasmoneus, ok? Quem são os Hasmoneus? Os Hasmoneus são judeus. Vamos colocar aqui, eles são judeus, eles são sacerdotes da família de Matatias, ok? Então o que vai acontecer? O período grego está terminando, Antíoco Epifânio, que era Seleucida, ele vai se levantar, ele traz sacrilégio, e o que acontece? No meio de tudo isso, Deus levanta uma família para romper com a influência dos gregos sobre o mundo judeu. Por quê? Novamente, a fé judaica estava sendo atacada como? A idolatria, o pensamento filosófico liberal, certo? Estava adentrando. E estes Hasmoneus, os Macabeus, eles vão ali, né, se levantar. E eles vão ser tão poderosos, tão usados por Deus, que mais ou menos 100 anos será o período que eles vão conseguir repelir, certo? A dominação grega. Os gregos, eles vão fazer o quê? Antíoco Epifânio, ele morreu literalmente de frustração, frustrado. Por quê? Porque com o seu poderoso exército, ele não conseguiu derrotar os pequenos judeus liderados pelos Macabeus, Judas Macabeus, tá? Mas o período Macabeu vai entrando em declínio, e quem vai assumir? São os romanos, certo? São os romanos. Neste período romano, nós vamos entender que aqui, né, no ano de 63, é quando está começando o Império Romano. O Império Romano vai
desbancar o Império Grego, certo? Porque por mais que os macabeus estejam aqui, o império dominante ainda é o grego. O período macabeus é um período de levante, certo? Que eles estão repelindo a invasão. Mas quando chegam os romanos, e os romanos sempre foram extremamente violentos, eles não vão conseguir repelir, tá? Então o que vai acontecer? Eles serão subjugados e nós vamos entrar em um outro período, certo? É um período que está antecedendo a vinda do Messias. O que nós vamos encontrar neste período? Nós vamos encontrar Deus utilizando de Roma para preparar os caminhos do Messias, ok? Então, irmãos, isso daqui foi só uma passada rápida na linha do tempo para nós termos um entendimento melhor. No nosso próximo vídeo, nós vamos destacar o que de importante aconteceu em cada um desses períodos, certo? Cada um desses períodos, o que vai influenciar na vinda do Messias, o que vai influenciar nos tempos de Paulo, tá bom? Eu te espero no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe e até lá.